mais um Giro Sindical de quarentena. Hoje voltamos a tratar sobre o tema Embraer. Eu sou Renata Belzunces e hoje eu estou aqui com a Marina Sassi e com o Arthur Cardoso. Tudo bem, gente? Tudo bom? Oi, bom dia. Renata, Marina, prazer. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, e o SINDCT. SINDCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Bom, nosso tema está relacionado ao distrato ocorrido no dia 24 de abril, em que Boeing e Embraer rompem as negociações que resultaria na aquisição da Embraer pela Boeing. A Marina, trabalhadora da Embraer, e o Arthur, professor e autor de tese sobre o assunto, vão discutir aqui novamente conosco esse tema. Lembrando também que os dois participaram recentemente do programa Brasil Consciência, e eu vou deixar o link aí embaixo, porque está muito bom o programa, com outros convidados também, e claro, quanto mais a gente conversar sobre esse assunto, mais a gente entende o que pode ter acontecido. Eu vou começar fazendo uma pergunta para o Arthur, que é a seguinte: Arthur, como você recebeu essa notícia do distrato? Você considera que ela é uma notícia positiva, uma notícia negativa, uma notícia desafiadora? Como você considera, como você recebeu esse fato? Olá, Renata, obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, eu recebi essa notícia com um pouco de surpresa, mas do ponto de vista positivo, pelo fato de eu acreditar que a interrupção dessa venda para a Boeing deu uma segunda chance para o Brasil reavaliar a sua relação com a Embraer. Isso é uma coisa que eu queria falar e desdobro depois. A segunda coisa foi que não teve tanta surpresa assim, pelo fato de a Boeing já estar passando por problemas financeiros já há algum tempo, desde que ela teve que, digamos assim, parar de fabricar os Boeing Max, esses aviões ficarem solo por causa dos acidentes que aconteceram. Associado com as consequências da pandemia para o transporte aéreo, levavam a gente a acreditar que a indústria aeronáutica teria, como está tendo, dificuldades. E a Boeing, com esses dois problemas, então, superpostos, com certeza teria dificuldade de concluir a aquisição da Embraer, né? Do ponto de vista do Brasil, então, na verdade, trata-se de uma segunda chance que acho, na minha opinião, positiva. A despeito da Embraer ela ser uma empresa e ela foi progressivamente sendo desnacionalizada, desde que ela foi vendida em 1994 para acionistas privados, teve seu capital pulverizado e progressivamente vendido para acionistas que são fundos de investimento, grande capital internacional, por um lado. E ser uma empresa que progressivamente deixou de ter vínculos estratégicos com a indústria nacional e com o mercado nacional, né? Apesar desses problemas, eu considero que manter a Embraer, a inteligência dos seus trabalhadores, né, dos seus operários, dos seus engenheiros, dos seus técnicos que estão organizados em torno dessa empresa, é uma coisa positiva para o Brasil. Contanto que nós saibamos, nesse momento, fazer com que a garantia da permanência da Embraer como uma empresa passe a ser uma coisa mediada por interesses estratégicos nacionais, ou seja, do conjunto do país, para que essa inteligência possa ser utilizada não somente na venda dos produtos aeronáuticos, dos aviões, mas também em outras áreas que possam ser utilizadas, porque existe um grande conhecimento na área de projeto e integração de sistemas, que pode ser desdobrado em outras empresas, em outras iniciativas, inclusive públicas, na área de ciência e tecnologia, que são importantes para o Brasil. Então, essa notícia, ela apresenta uma possibilidade, uma boa notícia em potencial, para que o Brasil possa reavaliar sua relação com a Embraer. Marina, obrigada, Arthur. Marina, imagino que os trabalhadores em geral no Brasil já estão apreensivos com a situação do coronavírus, que colocou na agenda a manutenção do emprego e a manutenção dos rendimentos como a gente nunca assistiu antes. E em meio a essa negociação que, vamos dizer assim, deu para trás, isso gerou mais segurança ou mais insegurança para esses trabalhadores? Como é que vocês têm visto isso de dentro da fábrica?
Então, Renata, eu acho que essa localização que você faz, ela é fundamental, né? Não é que somente veio uma notícia de que a transação deu para trás, como você falou. Essa notícia chegou no momento muito peculiar da humanidade, né? A gente está vivendo uma situação hoje que nós nunca vivemos, né? Podemos fazer comparações com outras pandemias da história, mas nunca nessa situação, nesse mundo globalizado que a gente vive, enfim, com uma série de peculiaridades. Então, isso influencia, assim, eu acho que tanto no impacto direto que essa notícia traz, né? Eu acho que para a Embraer como um todo e para os seus trabalhadores, e também em como essa notícia é recebida, né? Então, assim, primeiro falar sobre essa percepção, é importante localizar que eu mesma hoje estou fora da fábrica, né? Porque teve uma negociação por conta da pandemia para evitar o contato entre as pessoas, para garantir o distanciamento social que a gente tanto fala, né, da importância para, enfim, que o vírus não seja transmitido e tudo mais. Então, hoje, está dentro da fábrica, trabalhando, né, com a mão na massa, digamos assim, poucos trabalhadores, uma parcela muito pequena. Tem uma parcela que está fazendo, inclusive, peça para respiradores, não é nem trabalhando diretamente no setor da aviação, e uma outra parcela que está fazendo peça para reposição, né, porque ainda tem uma parcela de aviões, apesar de militar rodando, como da área militar, enfim. Então, assim, é uma pequena parcela de que realmente está lá dentro. Outra parte está em home office, né? E uma outra parte ainda em layoff, que é a suspensão do contrato de trabalho. E aí é nesse meio que eu me encaixo, né? Mas, obviamente, a gente tem relação ainda com as pessoas, conversa, né? Pela internet, pelas redes e tudo mais. E o que eu sinto é um aprofundamento daquele sentimento que tinha desde o começo, que é a sensação de insegurança e incerteza diante do futuro. Né? Toda essa transação, a intenção de venda, a firmação do contrato, digamos assim, sempre ela aconteceu a portas fechadas. As informações que os trabalhadores têm são as mesmas informações que a gente pega na mídia, ou seja, a gente não tem nenhum acesso mais direto a como essa negociação se dá, né? Infelizmente, a transparência não existe nesse processo. E a luta pela garantia do emprego, que foi a nossa principal preocupação, além da questão da soberania, é uma questão que pegou, né? Inclusive, a gente fez várias denúncias ao governo federal, à prefeitura daqui de São José dos Campos, porque eles alegavam que não teria demissão, enfim, que os trabalhadores não seriam prejudicados, e aconteceu demissões, né? Ao dividir a empresa para entregar na mão dos norte-americanos, por exemplo, a gente teve que separar toda a parte comercial, que é o que seria vendido, das outras áreas, como militar e executiva. Isso, na prática, tem uma mudança brutal na vida dos trabalhadores. Na prática, o que isso acontece? Uma pessoa que trabalhava em uma área foi para outra, em um local foi para outro. Eu, por exemplo, trabalhava em Eugênio de Mello, fui para Faria Lima. Tem trabalhadores que tiveram que mudar de cidade, então que moravam aqui na nossa cidade de São José dos Campos e tiveram que ir para Araraquara, Gavião Peixoto, Botucatu, entre outras coisas, para poder fazer essa divisão. E quem não aceitou, digamos assim, mudar de um lugar para outro, porque não poderia por questões pessoais, enfim, as pessoas têm uma vida, né, para além do trabalho, foi demitido. Né? E houve um silêncio muito grande daqueles setores que defendiam a venda, como o prefeito aqui e o restante. Então, nessa situação, né, diante da não venda, que a gente se colocou sempre contrário lá, mas diante de uma crise global por conta da pandemia, por conta do coronavírus, eu acho que permanece a incerteza. O que vai acontecer com o meu posto de trabalho? Eu tenho alguma garantia de emprego? Então, por conta dessa situação que a gente viveu agora, de layoff, que eu acabei de citar e tudo mais, a gente tem uma estabilidade que varia aí de 4 a 6 meses, depende do acordo que foi feito, né, com cada um. Mas existe uma preocupação muito grande sobre quais vão ser os rumos que a Embraer vai tomar, né, que é essa disputa que a gente está fazendo e um pouco do que a gente vai discutir aqui no programa, mas como que os trabalhadores vão ser afetados diante disso, né? Então, é preciso, quando a gente vai falar de Embraer, a gente discutir a questão da soberania, né? Porque o que a gente vê circulando na mídia, inclusive em declarações do governo, são alternativas, como, por exemplo, a possível venda para a China, né? Que algumas autoridades chegaram a comentar, que não garantem uma soberania, do ponto de vista da soberania, é uma entrega do nosso patrimônio da mesma forma, né? Ao invés de ser para os nossos americanos, seriam para os chineses, ou enfim. Então, é preciso ter uma disputa de projeto de Embraer que pense no nosso país, nos nossos interesses,
mas é fundamental também a gente pensar em como a gente vai preservar os empregos, que são sempre fundamentais, mas num momento de crise ganham uma hierarquia ainda maior, né? Porque uma pessoa ser demitida em meio a uma pandemia significa um verdadeiro caos, né? Então, o que eu sinto muito presente é essa apreensão mais concreta sobre como sua vida diretamente vai ser afetada. Obrigada, Marina. Bom, o Arthur menciona que essa oportunidade pode ser uma oportunidade para reavaliar o que ocorreu até o momento, e a Marina já vem aí dizendo que, na verdade, a insegurança dos trabalhadores e todo o processo já vinha de muita incerteza para quem está diretamente relacionado desde quando houve a oferta, que foi no final de 2017. Então, passou 2018 e 2019 sob muita insegurança. A partir desse ponto que a gente está aqui nessa conversa, quero voltar a perguntar para os dois, o que seria, Arthur, para você, essa reavaliação da estratégia da Embraer? Ou seja, se ela não vai ser comprada pela Boeing, ela deve ser comprada por mais alguém? E se não, a gente obviamente está num momento que é muito diferente de 2 anos atrás e que, eventualmente, a companhia precise de aporte de recursos para permanecer no mercado. Qual é a sua avaliação nesse sentido? Olha, Renata, para a gente pensar uma nova relação do país com a Embraer, a gente precisa entender exatamente o que é a Embraer no contexto, digamos assim, do capitalismo mundial. A Embraer é uma empresa que surgiu como uma empresa nacional, estatal, né, com uma iniciativa de produzir aviões de aviação comercial para servir o mercado interno, tá? Então, ela tinha originalmente atender uma necessidade do próprio país, que não vinha sendo suprida pela própria oferta de aviões que vinham se desenvolvendo em escala, em requisitos, etc., que não se encaixavam com as possibilidades do. E, curiosamente, a Embraer, do ponto de vista comercial, ela só funcionou mesmo quando ela entrou no mercado internacional. Porque o nosso próprio mercado de transporte aéreo ele é muito limitado, ele é muito restrito, né? É restrito a poucas pessoas e a poucas cidades, etc., né? Então, na verdade, ela, de um lado, ela surgiu como uma empresa para atender a interesses nacionais, e foi progressivamente sendo uma empresa que só funcionava devido ao sucesso em mercados estrangeiros. E, por outro lado, ela abandonou as pretensões iniciais das primeiras indústrias de aeronáuticas do Brasil, dos anos 30, 40, 50, de ser uma empresa verticalizada, ou seja, de produzir uma maior possibilidade de componentes internamente ou de comprar de fornecedores brasileiros. Então, essa estratégia, ao longo do tempo, ela se tornou o mais desenvolvida após a privatização. Então, depois da privatização, o controle deixou de ser estatal, passou de ser de um consórcio privado nacional ainda, né? E esse consórcio privado ele conduziu a pulverização do controle, a empresa deixou de ter o controle nacional. Ele era só pro forma ali, por causa de alguns requisitos de estatuto, e a existência da Golden Share na mão do governo, tá? Mas, ao mesmo tempo, essa estratégia foi radicalizando a presença da Embraer como apenas uma empresa de projeto e integração. Então, vamos voltar com a Marina, enquanto o Arthur possivelmente retoma a conexão. Marina, na sua primeira resposta, você dizia o seguinte, que a insegurança sobre os trabalhadores, ela já era um elemento muito presente desde quando a Boeing faz a oferta de compra. E é claro, a gente sabe que com a Covid, o setor aeronáutico, o setor de aviação é um dos mais atingidos nesta pandemia. Neste momento, você nos disse aqui que os trabalhadores também foram pegos de surpresa pelo distrato, que não havia nenhuma informação, que tudo foi muito sigiloso, que não havia transparência na negociação. Mas será que a gente não pode aqui fazer algumas inferências no sentido de que a direção da Embraer já tinha um nível de informações suficientes para dizer que o negócio estava com problemas, que isso deveria ter tido providências anteriores, ao ponto de deixar no último minuto para que outras providências fossem tomadas, inclusive aquelas que protegem o emprego? Só antes de você responder, Arthur,
Eu passei a pergunta para a Marina, porque teve um corte na sua internet, mas depois a gente volta aí para você concluir com a questão da estratégia da Embraer como uma empresa nacional que você vinha desenvolvendo. Tudo bem? Agora eu vou passar para a Marina, depois a gente bota a bola para você de novo. Então, Renata, eu acho que assim, a estratégia da Embraer, e assim, quando eu digo a Embraer, o que que é a Embraer, né? CNPJ, eu digo assim, a direção, os acionistas, né? Aqueles que tomam as principais decisões. Eles têm tido uma estratégia não de pensar qual seria o futuro do desenvolvimento tecnológico nessa área, mesmo comercial da aviação aqui no Brasil, e qual o papel da aviação brasileira no mundo, né? Na verdade, era uma estratégia de dinheiro rápido. Então, o que eles tentaram até o último minuto foi tentar garantir a venda do patrimônio, desse nosso patrimônio nacional, que é a Embraer, para a Boeing. Então, o prazo limite para fechar a transação era o dia 24. Até o dia 22, eles estavam ainda tentando prorrogar esse prazo, tentando fazer, de fato, com que isso acontecesse, né? Então, no último período, né, inclusive, acho que a crise do setor da aviação hoje impacta muito a Embraer, justamente por essa estratégia que ela tomou nos últimos 2 anos. Né? A Embraer ela cresceu muito, como o Arthur colocou na fala anterior, quando entrou no mercado nacional e tal, mas nos últimos 2 anos a estratégia da empresa foi se preparar para entregar para os norte-americanos. Então, na prática, isso impossibilitou ela de ter outras ações. Então, não teve, por exemplo, uma parceria comercial ou alguma coisa nova para garantir vendas de mais aviões para tentar se colocar à frente do que eles colocavam como grande fantasma para garantir a venda, né, para garantir apoio da opinião pública em relação à venda, que seria o peso da concorrência a nível mundial com a parceria entre a Airbus e a Bombardier. Né? Então, infelizmente, essa estratégia de soberania, de desenvolvimento tecnológico não foi uma hierarquia para a Embraer, né? Pelo contrário. Então, isso tem um impacto, né? Obviamente. Agora, com a situação da pandemia, isso se torna ainda mais grave, né? Então, assim, foi uma surpresa muito grande, mas a gente já via faz tempo notícias da crise que a Boeing vivia, né? A declaração do Trump dizendo que a Boeing era uma grande decepção, né? Acho que isso foi muito impactante. A situação do 737, né? Como existiu a proibição por conta desses acidentes que mataram quase 350 pessoas. Isso é o que a gente conseguia acompanhar de notícias públicas, não sei como que eu posso dizer, notícias que você tem acesso. Então, com certeza, a direção da Embraer podia ter tido e deve ter tido, com certeza, uma visão diferente da nossa. Né? Então, assim, foi uma surpresa para nós do ponto de vista disso, de que a gente já vinha, a gente, entre aspas, né? A empresa já tinha se preparado para entregar isso. Já estava tudo colocado ali. Mas a gente pode ver sinais, né, que isso poderia acontecer, né? No sentido de você entender a dinâmica do mercado, a dinâmica da crise, e a que interesses respondem a Boeing, com certeza a hierarquia dela não era, como que eu posso dizer assim, dar preferência para esse setor da aviação que a Embraer atua, né? E tanto que o que a gente está vendo hoje é uma crise, essa crise da Boeing ainda se aprofundando muito, né? Então abriram um PDV aqui, a ideia é demitir quase 10% dos trabalhadores da Boeing, 16 mil trabalhadores, com um PDV inclusive ridículo, podemos dizer assim, né? O trabalhador ele ganha 1 semana de salário para cada 1 ano trabalhado. Então, assim, praticamente nada. E, enfim, essa situação de interferência ou não do Estado americano na empresa, né? Porque acho que esse é um tema também. A postura do governo americano em relação à Embraer é muito diferente da postura do Bolsonaro em relação à Embraer. Desculpa, eu troquei, né? A postura do Trump em relação à Boeing é diferente da postura do Bolsonaro em relação à Embraer, né? Então, assim, o Trump ele tem uma política protecionista, muitas vezes a gente inclusive critica isso porque interfere em muitos países subdesenvolvidos, como o Brasil, né? Mas o Bolsonaro ele tem uma política de subserviência, né? Ou seja, de procurar a todo custo entregar o nosso patrimônio. Ele fala isso desde a sua campanha, falando que quer vender tudo mesmo.
E ao ter essa notícia de que a empresa não seria vendida, ao invés de ter essa postura que o Arthur coloca, que eu acho que é fundamental, de repensar qual que é o papel dessa empresa que produz a única empresa que produz alta tecnologia no seu produto, né? Muitas outras empresas trabalham com alta tecnologia, mas não produzem, digamos assim. Por exemplo, a Petrobras, ela tem alta tecnologia para perfuração dos poços e tudo mais, mas o produto final é um produto, digamos assim, bruto, né? A Embraer é a única empresa de grande porte do Brasil que produz algo com alto valor agregado, que são os aviões. Ao invés de pensar qual que é a função dessa empresa no Brasil, como é que a gente pode se utilizar isso para ter um país mais soberano, mais independente em diversos setores, a ideia é o seguinte: para quem que a gente pode vender agora? Para qual vai ser a outra pessoa que a gente vai entregar esse patrimônio? Então, do ponto de vista estratégico, é o mesmo problema, né? Isso que eu coloco. É preciso a gente pensar numa Embraer a serviço da nossa soberania e do nosso bem-estar social. Então, nesse sentido, o projeto está em tramitação no Senado de restatização da empresa, eu acho que é fundamental. Né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar, assim, do projeto da empresa. Só retomando um pouco o sentido da pergunta, a Embraer, ela pode hoje ser, a direção da Embraer hoje pode ser criticada, por um lado, por não ter sido capazes de entregar a empresa, de finalizar a negociação, e por um outro lado, ela também pode ser avaliada enquanto incompetente ao avaliar as condições da própria Boeing e ao avaliar as condições do cenário mundial e mesmo assim insistir na negociação. E me parece que é um setor crítico, ainda que minoritário, do qual o Arthur faz parte, do qual a Marina faz parte, que desde o começo já vinha colocando questões relacionadas à própria sustentabilidade do negócio. Então, nesse sentido, é muito importante, eu acho, um olhar sobre a direção da Embraer e sobre a responsabilidade que ela tem em tentar conduzir um negócio que já via problemas de saída, né? Lembrando que o prejuízo não fica para os membros individuais da Embraer, né? Ela fica para o país, ela fica para os trabalhadores. Então, vamos voltar agora para o Arthur, que vinha desenvolvendo o raciocínio dele, em que ele dizia que a Embraer tem um papel, né, para a gente entender o papel da Embraer no contexto nacional e quais as opções, o futuro que a gente pode vislumbrar. Isso, então, Renato. A Embraer, então, digamos assim, ela surge contemporaneamente, digamos assim, desde os últimos 15 anos, vamos dizer, como uma empresa cujo controle está internacionalizado e cuja relação estratégica com o espaço econômico nacional, para assim dizer, ela vem se tornando cada vez mais limitada à presença das suas plantas, né, os empregos, mas do conjunto da empresa permanece esse dilema. E, na realidade, o que aconteceu com a proposta da Boeing foi uma tacada da disputa do mercado internacional e vamos assim, um movimento da Boeing, que é uma empresa muito maior que a Embraer, para tentar simplesmente adquirir e acabar com a Embraer, né? Até o professor Barbieri, lá da Unicamp, dizia: a gente não sabe o que será da Embraer nesse momento incerto, mas se a Boeing compra a Embraer, certamente não haverá Embraer, haverá Boeing, né? E isso era uma coisa que estava colocada em 2017 e início de 2018. Quando eu falo em reavaliar a relação que existe com a Embraer, é exatamente a gente entender que nós não podemos continuar apoiando uma empresa, investindo recursos na empresa, se a única contrapartida que ela vai dar é garantir os negócios dos seus acionistas, entendeu? Desses grandes acionistas, fundos de pensão, que vem controlando a empresa como se controla qualquer outra empresa capitalista, sem nenhuma relação estratégica com a importância que ela possa ter para o país. Eu acho que se vai haver algum socorro, algum tipo de apoio, de injeção de recurso público na Embraer, ele precisa ser acompanhado da tomada do controle estratégico da Embraer. E aproveitar os potenciais que esse conjunto de trabalhadores podem ter para o desenvolvimento de outras áreas de alta tecnologia, que é a especialidade dessa empresa, né? Eu acabei de ler uma notícia, inclusive, que circulou agora no Valor Econômico, no início do dia de hoje, né? De que está sendo preparado pelo governo uma injeção de $1 bilhão, tá? Na aquisição de ações que vão ser lançadas pela Embraer, tá? E aí vai ter uma diluição de controle, que não vai significar uma tomada de controle pelo Estado brasileiro, vai significar uma liquidez da então de você continuar tendo, digamos assim, dinheiro entrando para salvar os acionistas, salvar a empresa,
tendo as demissões e o desmembramento da empresa, que é catastrófico para as sinergias que ela tinha do ponto de vista tecnológico, produtivo, e a gente não voltar a contar com o controle nacional sobre essa empresa. Marina, continuando a mesma lógica que o Arthur vinha desenvolvendo, onde não adianta só, não basta apenas uma Embraer que esteja no Brasil e que não seja vendida para a Boeing, que é preciso repensar a estratégia da empresa, de que é preciso repensar o seu posicionamento para que ela realmente possa ser uma empresa que sirva aos interesses nacionais e que, assim, possa ser muito mais bem aproveitada pelo povo brasileiro, que, na verdade, a constituiu nos anos 60, quando ela nasce como uma empresa estatal. E você, no final da sua fala anterior, você mencionava o projeto do senador Jacques Wagner, que está possibilitando algumas opções para a tomada de controle. No final, o Arthur dizia que há uma possibilidade de que o governo faça uma injeção de recursos para que ela lance novas ações no mercado, se capitalize, mas que não mude a forma de controle, que a forma de controle continue pulverizada e que o governo não tenha nenhuma participação essencial nesse processo. Você considera que isso resolveria a questão ou você acha correta a defesa que o sindicato vem fazendo, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, de reestatização? E explica um pouquinho para a gente o que seria essa proposta, Marina. Então, eu acho que, na verdade, o sindicato ele foi contra a sua privatização em 94, né? E, enfim, foi uma luta bastante forte que aconteceu na época, e de lá para cá a gente sempre defendeu a reestatização da empresa. Mas hoje, como eu falei várias vezes anteriormente, a gente vive uma situação absolutamente diferente, né? Apesar de continuar defendendo teoricamente a mesma coisa, você falar em reestatização hoje na minha opinião, uma questão de sobrevivência da empresa, né? Acho que o Arthur citou aí o Barbieri, falando que, inclusive, a gente não saberia o que poderia acontecer, que é o que a gente vive hoje, a gente não sabe o que vai acontecer com a Embraer, mas se ela tivesse sido vendida para a Boeing, a gente ia ver o desaparecimento da Embraer na prática. Então, falar em reestatização hoje, voltando, é uma questão de sobrevivência, né, dessa empresa no mercado, mas a gente precisa pensar nisso de forma conjunta com esse projeto que a gente está desenvolvendo aqui, né? É preciso reestatizar, mas a serviço do quê? Né? Qual vai ser o projeto para desenvolvimento e permanência da empresa aqui no Brasil? Né? Nesse sentido, eu acho importante colocar que não defendemos aqui uma reestatização para salvar o lucro dos acionistas, né? Ou seja, não é uma reestatização como a gente viu, por exemplo, injeção de dinheiro dos Estados Unidos na GM na crise de 2008 e 2009, né? Onde teve uma injeção de dinheiro público muito forte, mas na prática a empresa continuou a mesma coisa, apesar de serem situações absolutamente diferentes, né? Aí a questão do setor automotivo com aeronáutico. Mas o que eu digo é isso, assim, não, a gente não pode colocar dinheiro público para salvar os lucros de uma pequena parcela, né? É preciso colocar dinheiro público para colocar essa empresa a serviço dos interesses nacionais, ou seja, para desenvolver tecnologia e conhecimento nessa área, que tem várias funções para isso. A partir desse conhecimento você pode desenvolver projetos militares, você pode desenvolver uma série de coisas, e para a manutenção dos empregos, né? Dos direitos e do emprego dos trabalhadores, porque existe, para além dos quase 17 mil funcionários que a Embraer emprega diretamente, também os terceirizados e toda a cadeia produtiva, né? Então, falar de manutenção dos empregos, empresa em meio a uma crise global, é fundamental, né? Isso tem um impacto na vida e no bem-estar social de toda uma população. A gente está falando aí de dezenas de milhares de empregos e famílias sendo diretamente afetadas, né? Então, é preciso estatizar, é preciso injeção de dinheiro público na Embraer, mas pensando no interesse da maior parte da população. Acho que esse que é o tema central que a gente precisa discutir aqui. A reestatização é fundamental, mas também é discutir esse projeto de soberania e de bem-estar social. Obrigada, Marina. Arthur, vou fazer mais uma última pergunta, já pedi os seus comentários finais também. Você é autor de uma tese em que você problematiza muito se a Embraer ela já é uma empresa que realmente atende aos interesses nacionais ou se ela já não é uma espécie de um braço do capital estrangeiro atuando em território nacional.
Mas me parece que ter sido vendida para a Boeing seria jogar a água do banho com a criança junto. Não, segurar a Embraer aqui significa, pelo menos ao meu ver, segurar alguma esperança ou alguma expectativa de você ainda torná-la, com todas as dificuldades, uma empresa que possa servir melhor aos interesses de uma nação. Nesse sentido, você já vem comentando aqui com a gente a questão do capital, da reagrupação desse capital, dos seus novos donos e de a quem deve servir. Você acha que a proposta da reestatização ela é uma proposta que deve estar na mesa? E quais outras também deveriam estar na mesa para a gente não jogar a água do banho com a criança junto? Bom, Renato, é exatamente isso que você está colocando. A discussão, na verdade, ela tem que ser colocada o mais amplamente possível no debate público atual, tá? Toda a minha pesquisa foi no sentido de qualificar, na realidade, o significado do sucesso que a Embraer teve, sobretudo depois da privatização, que é tido como um grande caso de sucesso de um capital nacional, etc. Na verdade, e infelizmente, a Embraer ela foi se esvaziando de conteúdo nacional ao longo da sua história, né? Tanto no ponto de vista da cadeia de fornecedores, que é estrangeira, quanto o padrão tecnológico, que é de fora, e, por final, no circuito do próprio financiamento, que passou a ser totalmente mediado aí pela presença e pelos interesses dos acionistas internacionais. Então, de fato, a Embraer se tornou um braço do capital internacional no Brasil, e por isso que a gente precisa olhar com muito cuidado toda a iniciativa de suporte, apoio, resgate à empresa nesse momento, tá? O risco, como a própria Marina colocou, é de que esse suporte ele seja somente para continuar a estratégia como ela vem acontecendo nos últimos anos. Na crise de 2008, 2009 também teve um momento desse de demissões, de incertezas, mesmo com o sucesso da empresa, um momento de incerteza em que houve resgate, houve apoio público para essas iniciativas de demissões, de PDVs, e a empresa, depois se recuperando, não voltou a contratar a mesma quantidade de trabalhadores, reduziu os salários. Então, todos os relatos que vieram do meio sindical são muito preocupantes. E a nossa preocupação é de que isso possa continuar nesse momento. Ou seja, você tem um resgate temporário, a empresa volta, e ela continua na mesa para ser aí na prateleira para ser vendida para outro grupo, para ser vendida para a Boeing futuramente. Ela mantém-se fatiada, sem a sinergia, a integração que lhe é característica, sempre foi desde o começo, que ela, digamos assim, tem um final melancólico dessa história, que, digamos assim, teve muitos reveses, né? Mas que potencialmente poderia significar outra coisa. Todos os países que investem em alta tecnologia, que têm resultados nesses segmentos, eles têm muito suporte estatal, desde a pesquisa básica, nas universidades, institutos de pesquisa públicos, até privados, como nas empresas, né? O Brasil, contudo, por ser um país subdesenvolvido e dependente, as grandes iniciativas de inovação tecnológica partem de iniciativas públicas, tá? Seja a Embraer, seja a Petrobras, seja no sistema Eletrobras e vários outros. Então, é fundamental que isso esteja acoplado. O interesse empresarial, no caso da Embraer, tem que estar subordinado ao interesse nacional. Sem isso, não é possível que ela consiga sair desse estado. Vai estar o tempo todo, potencialmente, como uma empresa que pode ser vendida, que pode ser, da noite para o dia, ser fechada, ser esmagada pela concorrência internacional. E a gente vê todo esse esforço que ainda existe, condensado ali dentro da empresa, se esvair definitivamente, né? Seja pelo fechamento da indústria, demissões, o roubo do nosso conhecimento acumulado, etc, etc. Então, na realidade, a gente tem que escapar dessa proposta que o governo está colocando agora, que é de simplesmente dar liquidez para a empresa passar por esse momento, né, e colocar muito mais contrapartidas. Não há problema que o Estado brasileiro possa injetar mais recursos na Embraer. Isso precisa ser discutido no conjunto das necessidades nacionais hoje. Eu acredito que investir em ciência e tecnologia deva ser um interesse estratégico, uma prioridade nacional, tá? A Embraer, dentro disso, pode ser uma prioridade, mas isso precisa passar pelo controle nacional da Embraer, que, no fundo, significa a reestatização.
qualquer que seja o meio. O projeto que foi apresentado visa o executivo a fazer essa aquisição, seja por desapropriação ou por compra do controle, independente do meio que aconteça. Importante é que haja isso aí para que a Embraer possa ter futuro. Nossa presença, a nossa história na indústria aeronáutica possa ter algum futuro para o Brasil e que isso possa dar outros frutos, outros resultados em termos de soberania nacional, em termos de desenvolvimento tecnológico, em termos de desdobramentos para outras cadeias produtivas, outras empresas, etc. Então, é muito fundamental que a relação com a Embraer seja mediada pela reafirmação da autonomia nacional, da soberania nacional e do respeito aos trabalhadores da Embraer, que são, digamos assim, o seu principal patrimônio, o seu conhecimento que está ali entre os trabalhadores, operários, técnicos e engenheiros. Muito bem, eu vou encerrar hoje nosso programa. A gente vai seguir acompanhando, o Giro Sindical vai seguir acompanhando as notícias. Eu quero agradecer demais o tempo da Marina, o tempo do Arthur, dizer que é sempre um prazer conversar com vocês sobre a Embraer e eu acho que muito mais ganho de quem pode nos assistir, de quem pode nos ouvir e compartilhar com vocês o que vocês apresentam. É um orgulho muito grande essa força de vocês, esse conhecimento de vocês. E muito obrigada por partilhar ele aqui conosco no Giro Sindical e fiquem já sabendo que provavelmente vocês serão chamados novamente para comentar esse assunto. Então, eu sou Renata Belzunces, apresentei mais um Giro Sindical e quero dizer que na descrição desse vídeo também estará o programa Brasil Consciência, que também tem a participação do Arthur e da Marina, e também o Giro Sindical anterior, com a participação dos professores Roberto Bernardes e Marcelo Barbieri, em que tratamos de outros aspectos da não aquisição da Embraer pela Boeing. E como vocês viram, o assunto seguirá. Hoje, o governo já faz um movimento de colocar recursos na companhia e que aqui os nossos debatedores já em primeira mão já colocaram uma série de necessidades de qualificação desses investimentos, desses recursos públicos e a quem eles devem servir. E é disso que nós estamos a serviço. Muito obrigada e até o próximo Giro Sindical. Tchau, tchau, gente!